nesse culto de hoje. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, de cada um que aqui está. Vamos orar para que a gente possa dar início e aí a gente poder seguir o fluxo do culto como hoje. A Flávia hoje está num evento, então hoje ela não vai poder estar participando conosco. Ela teve uma palestra que ela deu ontem, e aí o evento vai até hoje, ela teve que ir para lá para poder estar participando lá junto com eles. Então, ela não vai estar junto com a gente. Vamos orar, queridos, para a gente poder dar início? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar no teu altar a vida de cada um de nós. Declaro, Pai amado, sobre a tua bênção, ó Pai amado, neste momento, a vida de cada pessoa que aqui entrou e a vida das pessoas que não puderam estar aqui. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a cada um dos teus filhos, ó Pai amado, que eles possam receber agora, ó Pai amado, a visita de um anjo especial, ó Pai amado, para poder trazer para eles poder, autoridade e, acima de tudo, muito mais do teu amor. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida deles, ó Pai amado, um tempo de abundância, um tempo de prosperidade, e que em nome de Jesus, ó Pai amado, os ventos voltem a soprar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, declaramos sobre a vida de cada um, ó Pai amado, abundância, prosperidade, e que em nome de Jesus nós possamos ouvir a Tua voz. Leva as nossas mentes cativas no dia de hoje, Pai amado, diretamente ao Teu trono, que em nome de Jesus nós possamos ver a Tua luz e sentir, ó Pai amado, a Tua presença e o Teu amor conosco. Abençoa-nos, sustenta-nos e nos guarda, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Quero passar a palavra para a Fernanda, para a gente poder dar início. Que Deus abençoe vocês. Shalom, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu estava lendo. Eu não estou te ouvindo. Não? Tá, estão me escutando? Acho que é o seu áudio que está baixo, Não, acho que João. o problema é comigo. Vamos ver. Eu tenho um livro aqui, que já faz tempo que eu tenho esse livro, e eu lembro que eu li esse livro lá faz um tempo já, e esses dias Deus me lembrou de umas passagens, de umas coisas que tem nele. É um livro do John Bevere, tá lá na sala. Acho que é Invencível. Depois eu posto para vocês. E Deus me trouxe à memória, né, uma passagem, na verdade, bem específica ali, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero, assim, falar sobre sobre a nossa questão de identidade, né? A gente acha que tem muito essa questão de o que nós deixamos, pelo que nós deixamos nos influenciar, né? Aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente ouve e que a gente acaba deixando se influenciar por isso. Quem aqui, a gente tem a Bíblia, né? Que é um livro, um arquivo vivo aí daquilo que aconteceu desde o início do mundo, né, até um certo ponto aí depois do nascimento de Deus, desculpa, do nascimento de Jesus, e talvez se tivessem pessoas que ainda estivessem documentando tudo o que aconteceu de lá depois de Jesus ter nascido, morrido, ressuscitado, talvez a gente tivesse um outro livro do mesmo tamanho, ou, né? Mas quem acredita que as promessas de Deus escritas na Bíblia são para todos nós? Não só para as pessoas que estavam, para quem estava ali na época, ou para quem está descrito ali nos livros. Quem acredita? Levanta a mãozinha aí. Eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas... vamos abrir lá em Lucas 21, 3.
lá em Lucas 21:3, ele fala assim, desculpa, 21:33. Ele fala assim, ó, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, de novo, né? O que Deus está falando aqui para nós é que todas as promessas escritas na Bíblia, todas as palavras escritas na Bíblia, elas valeram não só para aquele tempo, mas também para os tempos futuros, para o tempo que nós estamos vivendo e para ainda mais para frente, né? Aí depois lá em Jeremias 1:12, Deus fala assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ou seja, além de Deus, né, falar que a palavra dele nunca muda, ele ainda fala que ele está velando, ou ele está observando, ou ele está cuidando para que a palavra dele seja cumprida. Amém? Aí o que acontece, né? De novo, a gente tem lá todas as promessas de Deus, a gente tem todas essas coisas, fala tudo sobre isso, e por que muitas vezes a gente acha que essas coisas não são para a gente, ou que talvez a gente esteja aqui igual lá o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente tem que ir só acompanhando o fluxo e deixando as coisas acontecerem. Em Efésios 1:22 e 23, ele fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que né, está sendo falado aqui para Efésios? Que Jesus Cristo é o cabeça e que a igreja é o corpo. Ou seja, a gente é uma coisa só. Nós somos uma coisa só junto com Jesus Cristo, certo? Nós somos um único corpo junto com Jesus. A gente está aqui nessa terra, apesar de estarmos talvez numa dimensão diferente da que Jesus está, né? Mas nós somos parte de uma coisa só. Ou seja, tudo aquilo que também Jesus fez, ou Jesus tem que fazer, nós também somos parte disso. Nós somos parte e somos responsáveis por cumprir as palavras que estão determinadas. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que acreditar que a gente está aqui pelo propósito de Deus. Espera só um minutinho. O Dom está querendo participar do culto hoje. Então, assim, vejam que quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de que a gente está aqui e a gente não sabe o nosso propósito, ou não sabe a nossa identidade, a gente tem várias promessas na Bíblia que dizem que nós somos filhos de Deus, que nós somos parte de um só corpo junto com Jesus, que ele é o cabeça comandando tudo isso, mas que nós somos parte desse corpo. Então, imagina, se o rim não funciona direito, como que o corpo funciona de uma maneira correta? Se a gente for pensar, né, em nós humanos, nós seres humanos. Se uma parte do nosso corpo não funciona, como que o corpo funciona direito? Se a gente for ver, quando a gente está com um machucadinho, às vezes a gente está com um machucadinho, quem aí nunca cortou o dedo com a folha de papel, né, papel sulfite?
um papel sulfite que vem, e aí você fica sentindo aquela parte do dedo que às vezes a gente, no dia a dia, a gente nunca sente. Então, e isso acaba atrapalhando, às vezes, a gente fazer as nossas atividades, fazer as nossas coisas. Então, o que a gente tem que pensar? Nós somos parte desse corpo. E como que a gente está vivendo nesse conjunto? Como que a gente está trabalhando dentro desse corpo? De novo, muitas vezes a gente acaba escutando coisas, ouvindo coisas que nós não somos merecedores, que tudo na nossa vida é difícil, que qual que é a importância, ou se eu não estiver aqui, ou se eu não fizer o que eu preciso fazer, não tem problema nenhum. Enfim, como é que, pensando nisso, como é que o corpo todo vai viver ou vai funcionar direito se uma parte está falhando? Quem aqui se acha pequeno ou se acha o menor dentro desse corpo ou dentro do reino aqui de Deus, se a gente for ver aqui, né? Quem aí acha que é pequeno? Ou que não é merecedor, ou que não... Quem se acha maior do que João Batista? E se eu falar para vocês que Deus falou que nós somos maiores do que João Batista? Lá em Lucas 7:28, está assim: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Aqui ele está falando sobre João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, o que ele está falando aqui é que mesmo o menor, mesmo você, mesmo eu, que de repente se acha o menor no reino de Deus, ou que se acha não merecedor, ou que acha que não é, ou que não tem importância no corpo, no corpo, nós somos maiores do que João Batista. Então, para vocês verem a promessa que tem aqui nessa palavra, que nós temos a capacidade de fazermos coisas maiores do que João Batista fez. Que nós temos o poder e a autoridade de sermos maiores do que ele. Então, a gente pensa assim, você está num lugar de destaque? Como que você está se desenvolvendo e trabalhando para atingir a excelência? E aqui eu não estou dizendo, né, porque a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que fazem muito, ou que só fazem, ou que acham que tem que fazer tudo, porque, de novo, tem coisas que nós temos que descansar em Deus, temos que esperar e temos que acreditar que Deus governa sobre todas as coisas nesse mundo. Mas faça uma autorreflexão. Faça uma autorreflexão aí, pense, você está dando o máximo de si? Você está fazendo as coisas com excelência? Ou você está fazendo as coisas só para cumprir tabela, como diz o pessoal? Só para inglês ver. Então, avalie se o lugar onde você está, se você está ali, de novo, né? Igual o Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você está indo de acordo com a maré, de acordo com os ventos, ou se você realmente está desenvolvendo ou está fazendo tudo aquilo que você pode fazer.
se você está trabalhando, se você está fazendo aquilo, se você está servindo, se você está sendo exemplo. O João e a Flávia sempre falam, né, que muito mais do que pregar, muito mais do que falar de Deus, muito mais do que ficar falando para todo mundo o que fazer ou o que não fazer, muito mais, vale muito mais o exemplo, vale muito mais como as pessoas te percebem, o que as pessoas veem de Deus em você, do que você abrir a boca para falar alguma coisa. Então, façam essa análise. Como que vocês estão agindo? Como que cada um de nós está trabalhando? Se a gente está se sentindo os coitadinhos, se a gente está assim, ai, meu Deus, aquele vitimismo, aquela autopiedade de que nunca dá nada certo, ou eu nunca consigo fazer nada, ou se por isso e se essa questão é porque você não está fazendo a sua parte, é porque talvez você não está não usando toda a sua competência, não usando todo a sua criatividade, toda a sua autoridade para fazer alguma coisa, do que realmente as circunstâncias ou as coisas que estão acontecendo ao redor que estão levando a isso. Amém? Então, a minha palavra para vocês hoje é justamente essa, né, que está ali em Lucas 27 a 28. Se Deus fala para nós que que mesmo o menor no reino é maior do que João Batista, então comecem a fazer essa autoanálise e comecem a pensar e acreditar que sim, cada um de nós, dentro das esferas que a gente tem, dentro do seu lugar de trabalho, dentro da sua esfera de alcance, dentro daquilo que você faz. Não importa se você trabalha numa multinacional, se você é um empresário, se você é um empreendedor, se você é dona de casa, se você o que você trabalha com a sua família, dentro da sua esfera de autoridade. Você está fazendo tudo aquilo que você tem competência e que você tem possibilidade de fazer? Ou você está fazendo as coisas só para cumprir, para fazer um check, para falar que, estou fazendo, estou aqui. Amém? Eu acho que vamos dar os recados mais para frente. Então, Robson, se você puder, vou passar a palavra para o Robson para conduzir o louvor hoje. Amém, amém. Bom dia, bom dia. Vocês me escutam bem? Bom dia. Quem está feliz com Jesus aí? Olha, teve umas caras assim. Você está feliz com Jesus, você tem que dar um sorrisão, gente. Gente, que palavra da fé, hein? Que busquemos a nossa identidade de Deus, que busquemos a nossa identidade de adorador. A Bíblia vem dizer em João, em algum lugar bem legal, que eu não lembro agora, mas diz que Deus é Espírito, com letra maiúscula. E é necessário, aí os professores de português me falam qual que é essa ênfase do necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, você que veio para esse culto aqui, deve ter falado assim ontem, assim, ó, como a Fê falou hoje. Eu vim por tabela. É por tabela mesmo. Vem desse jeito mesmo. Você que falou assim, meu Deus do céu, não tenho nem capacidade física de entrar nesse culto. Você entrou, então, na verdade, Deus tem uma palavra para você. Então, enquanto Ele prepara a palavra, vamos louvar a Ele? Vamos ser como a minha oração nessa manhã é que você seja como aquele fariseu, como aquele fariseu mesmo, que bateu no peito, aquele fariseu do templo, que bateu no peito e falou assim, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um comedor de arroz e feijão, eu sou um cabeça de lantejoula mesmo, e eu estou aqui para te adorar. Deus quer o seu melhor. Se o seu melhor hoje é um cansaço, se o seu melhor é uma estafa, se o seu melhor
hoje, na verdade, é um problema, adore a Ele. Porque eu nunca vi Jesus na Bíblia chegar num lugar de mão vazia. Então, vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo nessa manhã. Amém? Deixa eu tentar aqui. Nossa igreja está... o anfitrião precisa me dar poder. Eu quero poder. O anfitrião me desabilitou. É levante, é levante. Pronto, agora você está com poder. Agora vai, agora vai. Agora eu estou empoderado. Vamos lá, gente, vamos louvar e adorar ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Conseguem ver minha tela? Conseguem, né? Só não conseguem. Não tem nada a ver com essas músicas aqui. A música é essa aqui, não tem nada de espiritual, é ele mesmo, tá, gente? Espera aí. Segura lá. Nós vamos adorar com essa canção. Eita, crente velho! Quem é crente velho lembra disso? Vamos louvar? Louvamos Deus. Estamos, Senhor, estamos nós. Como um grande coral, vamos dizer, Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença. Reunimos aqui, contemplamos tua face. E rendemos a ti, pois em ti a sua morte. Robson, você mutou aí, ele parou de sair o som. Agora tá bom. Adore, crente. Adore. Quem que a gente deve adorar? Ao único. Como a Fê falou, ao cabeça. Ao que nos faz estar aqui hoje. Ao único. Amém. Assim que nós cremos.
força e poder. Cantamos ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, fiel. Declaramos novamente ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória. Ao eterno imortal, diga, invisível, mas nós podemos senti-lo aqui. A Ele, diga, ministra paz, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos. Adoramos o Teu nome, consagramos todo nosso ser. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Tudo que queremos é para o Teu louvor, Louvamos. tudo que queremos está em Ti, Jesus. Você que ora em línguas, essa é a sua oportunidade. Se você não quer louvar, não quer cantar, ore em línguas. Dê o melhor para Ele nessa manhã. Dê o melhor para Ele. Como nós aprendemos, e é verdade, faça como se fosse seu último culto. Faça o seu melhor como se fosse sua última oportunidade de adorar a Deus. Aleluia. Louvamos o Teu nome, Senhor. Somente aqueles que querem diga, Espírito, Espírito. Deixa o vento diga, vai. Espírito Santo,
aqui e enche-me. Queremos mais de ti. Espírito, que desce sobre cada um de nós. Dê o seu melhor amor àquele que lhe faz cheio. Aleluia! Muito bom. Me perdoe a falha. Acabei de descobrir que eu não compartilhei o áudio. Mas tá bom, não é levante, é burrice mesmo. Fique tranquilo. Estou aprendendo. Gente, que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo venha falar com vocês através da palavra de Deus. Eu quero, desde já, falar para vocês, como eu disse no começo, eu nunca vi em nenhuma passagem da Bíblia Jesus vir num lugar de mão vazia. Então, que você tome posse nessa manhã, se você precisa de um milagre, se você precisa de uma cura, se você precisa de algo da parte de Deus, na verdade, busque aí no seu espírito, se conectar com o Espírito Santo e falar para ele do seu jeito. Amém? Porque agora ele vai falar com nós. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia para vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, me deixe saber como é que o áudio está para vocês, porque eu não consegui fazer funcionar meu fone de ouvido depois que eu parei. E se está tudo bem, vocês estão me ouvindo bem, aí perdoa se tiver algum som externo aqui, porque agora está o áudio do computador e não está focado no microfone, tá bom? Bom, primeiro eu quero, antes da gente começar, eu quero orar pela vida da Ana Clara. Quero saber como é que ela tá, Ana. A Ana tá bem? Ju, me deixa saber. A Ana tá bem? Tá se recuperando? Tá doendo um pouco a garganta aí? Tá sentindo um pouco de dor, João. Ela até, inclusive, pediu para orar. Ela estava aqui dando sinal para orar. Vou orar por você e eu vou te dar um conselho, tá, Ana? Pede para sua mãe comprar bastante sorvete para você, porque pode e precisa tomar sorvete agora. Aproveita, porque agora é a hora. Você diz assim, mãe, tá doendo a garganta para poder sarar. Eu quero sorvete, entendeu? Fala para ela que agora pode e É deve. só sorvete mesmo, é só sorvete que ela está comendo. É isso aí. Então vamos lá, vamos orar pela vida da Ana para que a recuperação possa acontecer de maneira mais breve. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar no teu altar a vida da Ana Clara. E, Senhor, em nome de Jesus, declaramos agora um anjo especial para estar na vida dela agora, Pai amado, trazendo conforto, trazendo mais conforto ainda, Pai amado, que essa recuperação seja breve. Declaramos agora, Pai amado, a cura por completo e que todo o tipo de movimento, Pai amado, do corpo dela agora seja voltado para a recuperação, para a cicatrização e para acalmar e tirar toda a dor. Pai, em nome de Jesus, declaro o restabelecimento dela rápido, em nome de Jesus. Amém e amém. Querida, daqui 2 dias, escuta o que eu estou te falando, daqui 2 dias você já não vai estar sentindo mais nada, tá bom? Vai só diminuir, amém? E ao final do culto a gente vai fazer mais um clamor, quero pedir para vocês, para estarem em oração ainda durante esse tempo, pela vida do Gustavo. O Gustavo, ele está bem, voltou bem, sem nenhum tipo de consequências, um resultado positivo foi que não deu nenhum tipo de câncer nos ossos, então o tratamento, ele passou a ser um tratamento menos invasivo do que era antes, e a gente acredita que realmente Deus já colocou a mão, amém? Depois, no final, a gente faz um clamor por eles. Se eu me esquecer aqui de algum momento, me lembrem para a gente poder clamar pela vida do Gustavo, tá bom? Como igreja, a gente tem o poder, e Deus deu o poder para a igreja para orar por tudo isso, inclusive por curas, amém? Eu quero pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no livro de Josué. O tema de hoje, daquilo que Deus me trouxe, ele me trouxe um tema que ele é dos dois lados, um efeito cascata. O que é o efeito cascata? Existe o efeito cascata do pecado e existe o efeito cascata do bem. E eu quero falar exatamente para vocês sobre esses dois efeitos cascatas que existem dentro do reino dos céus e que nós estamos sujeitos
e estamos totalmente, estamos vivendo isso no dia a dia. E eu quero trazer para vocês, através de uma passagem bíblica, no livro de Josué, no capítulo 7, um entendimento sobre o efeito cascata, tanto do mal, como seja, o efeito cascata do pecado, quais são as consequências que nós vivemos quando cometemos o erro, quando cometemos o pecado, assim como foi feito por esses personagens que vocês vão entender, e o efeito cascata do bem, o que acontece quando nós realmente cumprimos aquilo que Deus realmente nos ordenou, aquilo que Ele quer que nós façamos e tudo mais. Livro de Josué, capítulo 7, a partir do verso 1. Então, eu vou ler aqui para todos. Josué, capítulo 7, a partir do verso 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zadbi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a sua cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para que entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos teus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Pois disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim no seu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois, tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Disponte, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zadbi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zadbi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, por Deus de Israel, a ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e o tomei-os.
e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos e suas filhas, os seus bois e seus jumentos, e as suas ovelhas e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Amém? Até aqui. Queridos, uma passagem dura. É uma passagem muito dura sobre não vou dizer que seja só a ira do Senhor, mas essa passagem, ela traz consigo aquilo que é a justiça do Senhor. Aquilo que é realmente, de fato, a consequência do pecado de um homem. Nós precisamos entender o início de tudo isso. Esse acontecimento, ele ocorreu momentos depois de quando Josué ele entrou na Terra Prometida através de um grande milagre de Deus. Se vocês lerem o início do livro de Josué, Josué conquista Jericó. E a conquista de Jericó, ela se dá através da mão poderosa do Senhor, porque Jericó foi conquistada através das pessoas andarem em volta da cidade e tocarem a trombeta, os muros caíram. Ou seja, não houve, de fato, uma guerra estabelecida para poder conquistar Jericó. Deus guerreou por eles. E foi de uma maneira inusitada, uma maneira que ninguém imaginava que poderia ser, tocando trombetas e rodando que nem uns loucos em volta da cidade. Sim, foi dessa forma que Deus fez com que Jericó fosse conquistada. Então foi puro poder de Deus. Por puro poder de Deus, através das mãos de um líder que era Josué, e de toda a congregação que ali estava, de todos os filhos de Israel, que já eram a segunda geração que passou pelo deserto, que não tinham mente mais de escravo, passaram então a conquistar a terra. E nessa conquista foi quando Acã fazia parte do exército, e ele fez e cometeu esse pecado. Deus disse para Josué que não era para tomar nenhum despojo daquela guerra. De tudo que estava ali era consagrado, e tudo que estava ali não deveria ser tomado como despojo. Então havia um comando do líder. O líder imediato falou para eles: não tomem nenhum despojo da guerra. Então esse comando foi dado, e o pecado que entrou ali foi um pecado que causou um grande mal, que foi a queda de um grande exército. Então eu te pergunto, qual foi o erro que cometeu aqueles que foram espiar a terra e deram um comando para Josué: mande só 3.000 homens, que não precisa mandar mais, porque aqueles que estão ali são um povo pequeno, nós venceremos eles assim. E aí eu vou mais longe. Que pecado e que erro cometeu os 3.000 homens que foram assassinados na guerra, que foram derrotados? Qual o pecado deles? Eles foram mortos. Eles não foram simplesmente derrotados. Eles foram mortos. Que pecado esses 3.000 homens cometeram? Nenhum. Eu quero que você entenda claramente aqui agora o peso e a responsabilidade que você, como cristão, tem em relação ao seu pecado. O seu pecado não vai afetar apenas a sua vida. O seu pecado pode afetar 3.000 pessoas e levar à morte de 3.000 pessoas. Hoje não mais morte física, talvez, porque nosso Jesus veio e o coração de Deus
se converteu ao própria humanidade. E hoje a gente pode até não ter o pecado da morte, a consequência da morte física das pessoas, mas a morte espiritual, sim. Mas a morte de relacionamento, sim. Então, o pecado de um homem causou a condenação de 3.000 inocentes. Que tipo de pecado foi esse? Desobediência, ganância e cobiça. Porque ele mesmo fala lá no final, eu cobicei. Se vocês voltarem lá comigo e verem lá no versículo 21 e 22, o 21 principalmente, ele fala que ele cobiçou. O versículo 21 fala, eu cobicei e tomei para mim. Então, houve desobediência, principalmente. O primeiro pecado foi desobedecer um comando que foi dado por Deus através do líder que estava à frente do exército. E o que a gente vê hoje, queridos, sobre esse ponto de vista, sobre esse prisma, é que existem muitas pessoas e muitos de nós, e principalmente nós dentro das igrejas, dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, eu vejo muitas pessoas às vezes dizer assim, eu sei que eu estou em pecado, mas isso é só comigo e com Deus. Queridos, não pensem mais assim. O seu pecado, a consequência do seu pecado pode afetar muitos. Eu vejo e me preocupo com esse tipo de pensamento, porque veja só, da mesma forma que vocês podem pensar assim, imagine você. Hoje, eu sou o líder da Companhia de Daniel, correto? Todos aqui entendem isso. Então, todos que estão aqui entendem que eu sou o pai espiritual de vocês, correto? Entendem que eu estou à frente, que eu, como líder da Companhia de Daniel, eu tenho uma responsabilidade sobre a vida de vocês, correto? O que acontece se eu pecar? Todos vocês vão sofrer as consequências do meu pecado, correto? Muitos de vocês devem ter histórias terríveis que já ouviram falar sobre um pastor, um padre, um líder espiritual que peca. As consequências que tem para uma congregação. Muitos têm história para dizer que a igreja sucumbiu pelo pecado do líder. Só que ninguém olha para dentro de si mesmo e fala assim, e se eu pecar? Qual a consequência que eu trago para a congregação? Porque acha que a responsabilidade é só do pastor, é só do líder, é só de quem está ali na frente. A gente acha que só o nosso líder tem a responsabilidade de ser fiel a Deus, de não cometer pecado algum. A gente tira o peso de nós, mas a gente coloca o peso nele. Não, eu estou bem. Afinal, o João não é um homem de pecado. O João é um homem de Deus. E eu faço, às vezes, a mesma coisa. Não, eu tô tudo bem. O Coraiola, que é meu líder, ele é um homem de Deus. Eu posso dizer, queridos, eu quero que você entenda isso, que não há erro nenhum em fazer o que eu vou dizer para vocês agora. Na Bíblia, nós vemos pessoas que diziam assim, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó está comigo. E eu posso afirmar que eu posso dizer para você a seguinte coisa, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e do meu apóstolo Coraiola está comigo, porque eu sei a quem ele serve. E não há problema nenhum em você dizer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, do apóstolo Coraiola e do meu apóstolo João Cobal está comigo. Porque é o mesmo Deus que eu sirvo. E é a mesma fidelidade que eu busco. É a mesma intimidade que eu busco. Então, se você acredita no Deus que eu sirvo, você pode afirmar e pedir para Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dos meus apóstolos, Coraiola e João Cobal, estão comigo. E nós precisamos ter essa convicção de que o nosso comportamento pode sim influenciar na vida de outras pessoas, por menor que seja você. Porque Acã, que foi quem cometeu o pecado, ele era um membro do exército, ele não era líder, ele era um membro do exército, ele fazia parte do exército. Você faz parte do exército de Deus. Nós conhecemos histórias assim, terríveis. A mais incrível que eu já conheci de pecado dentro da congregação foi de uma pessoa que vendeu uma igreja para uma outra pessoa. O cara comprou os membros da igreja.
Esse tipo de coisa, para mim, foi assim, a hora que eu li aquilo, eu falei, não é possível que isso exista. E o cara que comprou, o pastor, se julgando pastor, ele dizia há um tempo antes de comprar a igreja que ele era formado em botecologia, ou seja, ele frequentava muitos botecos, entendeu? Então, esse era o estilo da pessoa que comprou. A igreja, depois de um tempo, eu entendi, eu pesquisei, ela morreu espiritualmente. E só sobrou legalismo e letra. Mas a igreja morreu. Alguns ainda estão tentando resistir e manter a igreja, mas a igreja morreu espiritualmente. Então, o pecado dessa pessoa, desse líder, trouxe uma consequência de morte espiritual para toda uma congregação. Para toda uma congregação. E esse exemplo que eu dei para vocês, dizendo assim, se eu pecar, muitos se assustaram. Só que eu quero que esse mesmo assusto que você tiver, esse susto que você teve, você tenha por você. Você tenha com a mesma pergunta respondendo, e se eu pecar, o que vai acontecer com a nossa congregação? Porque aqui ficou claro para vocês, 3.000 homens morreram por causa do pecado de um membro do exército. Eu não quero que 3.000 pessoas morram por conta do seu pecado. Então eu quero que você tenha muito mais intimidade com Deus e evite o pecado. Resistirá ao pecado e ele fugirá de vós. Assim diz a palavra. Então nós precisamos resistir. Ontem aqui, no evento que a gente está participando, por isso que Flávia não está aqui, a Flávia palestrou ontem no evento do Marcelo Lima, e a Renatinha também faz parte do time, e ela dormiu aqui em casa. Então ela também está lá, e ela dormiu aqui em casa, e ela falou assim, numa conversa, depois que a gente saiu de lá, viemos aqui, e estamos aqui num empenho árduo para terminar um quebra-cabeça de 6.000 peças, que eu comprei esse quebra-cabeça lá no início da pandemia, e nós entendemos que existe algo espiritual sobre esse quebra-cabeça, porque foi um projeto familiar e que nós abandonamos ele, e que entrou no momento da nossa vida que a gente entendeu que tem algo espiritual, então nós estamos nos esforçando mesmo para terminar isso por conta da parte espiritual que nós sentimos. Deus falou muito comigo e falou muito com a Flávia sobre algo espiritual que está para acontecer, a hora que nós finalizarmos esse ponto. E eu ainda quero abrir um parênteses aqui e dizer para vocês algo que eu senti na minha vida, e sentindo na minha vida, a bênção escorre, e eu quero escorrer essa bênção sobre a vida de todos vocês. Anotem isso, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque isso é uma profecia para toda a companhia de Daniel. A profecia é: os ventos voltaram a soprar. Os ventos voltaram a soprar. Sabe o que significa isso? Se você estava no meio do mar, com a sua embarcação parada porque não tinha vento, sabe o que você tem que fazer agora? Içar as velas. Içar as velas. Por quê? Porque o vento voltou a soprar. E se o vento voltou a soprar, você vai avançar. Não perca o seu rumo, não perca o seu foco, não mude a sua direção, apenas erga as suas velas e se prepare, porque o vento voltou a soprar. Deus parou o vento na minha vida, na vida da Flávia, na nossa família, e parou o vento na vida de muitos que aqui estão, porque ele precisava fazer com que vocês olhassem para ele, assim como foi para mim. Quando o vento para de soprar, porque Deus quer que nós busquemos a ele e invoquemos o nome dele e temos que dar ordem para as coisas acontecerem da forma como ele deu ordenança para nós. Ele fala que se nós tivermos fé, faremos coisas maiores que Jesus. Jesus mandou o vento parar, por que eu não posso mandar o vento soprar? E assim é. Nós precisamos entender que temos o poder de fazer com que as coisas aconteçam. Só que Deus parou o vento para que a gente possa olhar para ele e perceber, uau, tudo estava comigo. O vento voltou a soprar. Amém? Fecha parênteses agora.
e volto na ministração. E eu quero dizer para vocês, encerrando esse período de falar sobre a cascata, o efeito cascata do pecado, eu quero que você olhe para agora, para o efeito cascata do bem. Existe um efeito cascata do bem? Claro que tem. Tem um exemplo bíblico para trazer para nós? Claro que tem. Abre a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, verso 16 até o verso 18. Daniel, capítulo 3, de 16 a 18. Eu vi a mensagem aqui agora que a Miyuki mandou aqui, dizendo que os filhos dela falam isso, né? Para quem não entendeu, eles falam, o Pedro e o Davi, acho que isso aqui foi mais o Davi, né, o Miyuki? O Davi virou para ela um dia e falou assim, mãe, eu queria saber isso e aquilo, tal. E aí ela falou assim, ai, filho, eu acho que é melhor você perguntar pro tio João. Aí ele virou e falou assim, é, né, mãe? Tio João é um nerd de Deus, né? Vou perguntar para ele. E aí me mandou um áudio mó bonitinho perguntando, eu não lembro nem o que foi que ele perguntou, e aí eu mandei um áudio voltando, explicando para ele o que era o que ele estava querendo, estava em dúvida. Mas essa é a visão que o Pedro, o Davi tem sobre mim. Eu achei incrível, porque eu nunca falei nada para ele sobre isso, mas ele tirou essa conclusão porque foi Deus que falou com ele, entendeu? Não fui eu que falei com ele, não foi a mãe dele que falou, ele tirou, saiu do nada, assim, o tio João é um nerd de Deus. Então, para ele entende o quê? Que a minha relação com Deus é maior do que a relação dele com Deus e do que a relação das outras pessoas com Deus. Então, ou seja, porque eu sei tudo, na visão dele, sobre Deus, entendeu? E é óbvio que para mim eu não sei nada ainda, porque mal sei eu das coisas que estão ainda escondidas. Deuteronômio 29 fala que algumas coisas são abertas e nem todas são abertas. O que que está escondido, é para ficar lá. Então nós não sabemos nada sobre Deus e sobre o céu. Amém? Mas nós temos só que estar buscando cada vez mais essa intimidade com Ele. Quem abriu aí? Daniel, capítulo 3, de 16 ao 18. Diz assim, ó. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E eu pergunto para vocês com esse exemplo, com essa cascata do bem, que eu estou usando o exemplo de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram amigos íntimos de Daniel. O que a fé desses homens trouxeram de consequências para o povo? Porque tem consequências para eles? Claro que tem, mas e para o povo? A eles foi dado só uma condição, só uma única escolha, vamos dizer assim, né? A escolha que eles tinham era assim, ó, se curve ou morra. Essa era a escolha que eles tinham. Se eles vão se curvar ou morrer. E aí, se fosse com você hoje, para e pensa, chegasse um rei aqui maluco, o presidente, qualquer coisa nesse sentido, e falasse assim, ó, a partir de agora, ou vocês adoram a minha imagem ali, ou vocês vão morrer. Quem não adorar vai morrer. E aí? Adora a imagem ou morre? Esse era o dilema deles. E muitos se curvaram. E eles não se curvaram. Então, ou seja, o que nós precisamos entender nos dias de hoje é que nós, ainda hoje, seremos provados para nos curvar através de autoridades que estão sobre a nossa vida. E que nós precisamos simplesmente ter a coragem que esses 3 homens tiveram de dizer a mesma coisa que eles. Nunca me curvarei. E eu quero trazer para vocês 3 atitudes que eles cometeram aqui, que eles fizeram aqui, que trouxeram as consequências. Nós vamos chegar nas consequências que tiveram para isso, mas eu quero que vocês se atenham a essas 3 atitudes agora. Primeira atitude que eles tiveram foi a atitude da obediência. Diferente de Acã, que cometeu um pecado na desobediência, esses 3 homens, eles cometeram a virtude
da obediência. Eles não aceitaram o comando de servir outro Deus. Então, o que eles tiveram naquele momento? Um posicionamento. Veja só, queridos, o posicionamento hoje, ele é algo incrível nas nossas vidas. Porque o que acontece? As pessoas olham para você no mundo como um todo e elas, de fato, elas conseguem visualizar, entender e até mesmo eu falo que elas te julgam. E o julgamento não é ruim, não é só ruim. Julgamento, ele nada mais é do que quando você tem um veredicto acerca de alguém. Então, eu olho para uma pessoa e falo, essa pessoa, ela é assim. Então, isso é um julgamento que eu estou dando. Pode ser que ela não seja. Então, esse é um ponto. Todos nós julgamos as pessoas. Julgamos ela para bem ou para mal, mas julgamos. Então, olha, o João, eu fiz uma pergunta aqui, quem acha que eu sou um homem de Deus? Então, o julgamento de vocês para mim é que sim, aqueles que levantaram a mão disseram sim, o João é um homem de Deus. Esse é um julgamento. É um julgamento seu a meu respeito. Ele é um homem de Deus. Se eu fosse uma pessoa má, o julgamento seria diferente. Seria, não, o João é um cara que não é um cara do mal. Então, o fato do julgamento ser assim, ele não significa que nós estamos certos ou errados. O que significa é que eu tenho um posicionamento. Então, o posicionamento que eu quero que vocês tenham aqui nesse momento é que vocês julguem que melhor é estar com Deus do que com qualquer outra pessoa nesse mundo. Então, você não vai poder mudar o julgamento das pessoas a teu respeito, mas o que dá para fazer é você se comportar, se posicionar da forma como Deus quer que você se posicione e que você se comporte sem se preocupar com a imagem que você trará na vida das pessoas. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Durante muitos anos, eu passei a minha vida vivendo e vendo como é o comportamento das pessoas em determinados ambientes, principalmente no trabalho e em casa. E eu percebi ao longo do tempo que muitas pessoas tinham um comportamento diferente no trabalho e na vida pessoal, principalmente com a família. Durante muito tempo eu vi muitos homens, eu vou usar esse exemplo simplesmente para vocês poderem compreender, porque eu vou usar o exemplo mais crítico, mas pode usar qualquer outro. Eu vi muitos homens tendo vida de relacionamento extraconjugal, indo a ambientes de prostituição, enquanto estavam com os amigos no ambiente de trabalho, e em casa beijava os filhos, beijava a esposa, dizia que amava, dizia que idolatrava, dizia que eles eram a única coisa que importava para eles. Mas na primeira oportunidade que eles tinham, eles iam para um lugar de prostituição. Então, é isso que eu quero que você entenda. Se você precisa hoje ter dois comportamentos diferentes no seu trabalho, com os seus amigos e com a sua família, se você precisa ter dois diferentes, já está errado. Se você precisa ter três, está muito errado. Então, por quê? Porque nós precisamos ser apenas um, porque somos um só. Nós somos um ser integral. E nessa de sermos ser integral, Deus está cansado. Escuta o que eu vou dizer. Deus está cansado de ver pessoas procurando Ele somente em momentos que precisam. Mas durante o dia a dia, nem lembra dele. Durante o dia a dia, simplesmente tem a vida do jeito que ela quer. Faz do jeito que quer. Então, entendam perfeitamente que o que Deus quer para você, neste tempo, é que você se posicione como um filho, uma filha de Deus. Não como um qualquer. Você é filho, você é filha. E o posicionamento é um só. Buscar a Deus, buscar intimidade com Ele. É isso que Ele quer. É isso que Deus quer. Somente você por perto. Então se posicione. A obediência vem assim, naturalmente.
Ela vem naturalmente. Segunda atitude, para eu não demorar muito aqui para a gente poder ter um domingo maravilhoso em família. Segunda atitude, a autoridade eles tiveram. Eles responderam ao rei com a autoridade de quem sabe o que está fazendo, assumindo todas as consequências das escolhas que eles fizeram e acreditando que Deus estava com eles. Eles chegaram ao ponto de dizer o quê? E se Deus não quiser nos salvar, fica sabendo, ó rei. Já deram recado, entendeu? Se Deus... Por quê? Porque o poder de escolha não é nosso. O poder de escolha do milagre acontecer ou não acontecer não é nosso. Mas nós precisamos ter o quê? A autoridade de dizer assim, Deus é o Deus que eu sirvo, é o Deus que faz milagres. Se Ele quiser, eu volto vivo dessa parada. Se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós jamais serviremos a outros deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Fica sabendo, ó rei. Então, queridos, segundo ponto de atitude é você ter a autoridade. Mas para ter autoridade, você não pode deixar de fazer o primeiro. Então, não tem jeito. Você vai ter que ter intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus traz autoridade. Com que autoridade expulsa os demônios? Com a autoridade de Deus. Não simplesmente exercer a nossa autoridade. Fica sabendo a doença, que mesmo que você não for curada, eu nunca vou deixar de servir o Deus que eu sirvo. Eu tive uma experiência minha, pessoal, com doença, com o meu irmão. Meu irmão tinha síndrome de Down e ele tinha 51 anos de idade quando ele foi levado, através do Covid. E durante muito tempo, eu não sei se minha mãe está aqui, minha mãe pelo menos estava aqui assistindo o culto, minha mãe, a Claudete, ela estava aqui, eu estava com dificuldade no áudio, não sei se ela conseguiu se conectar, mas minha mãe sabe bem disso. Quando meu irmão foi acometido da doença, Deus falou comigo, logo no início, eu vou recolher seu irmão. E eu comecei a orar e pedir para Deus, Senhor, deixa ele, não leva. E aí minha irmã se levantou em oração, minha mãe também, e fizemos campanhas, eles fizeram muitas campanhas de oração para que Deus pudesse curar meu irmão. E Deus sempre falando, ele é meu. Chegou a hora. Ele é meu. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Ele passou 26 dias na UTI. E num dia que eu estava aqui em Campinas, e Deus falando comigo, vou recolher. Aí um dia veio a notícia de que ele tinha piorado daquela situação que ele estava, e Deus falou fortemente comigo, vá para Assis. Ele estava em Assis. Vai para Assis, eu vou recolher. E aí eu cheguei em Assis. Para poder fazer o quê? Para poder fazer o velório do meu irmão, para poder consolar minha mãe, para poder confrontar minha irmã. Foi isso que eu precisei fazer. Para poder fazer com que Deus pudesse recolher ele sem deixar nenhum tipo de problema aqui na Terra. Fui exercer a minha autoridade apostólica. É isso que eu fui fazer lá. A autoridade de um apóstolo. Eu não fui lá só como filho e só como irmão. Eu fui como apóstolo. E eu pude fazer o quê? Eu pude levar minha mãe para se despedir dele. Porque se eu não tivesse ido, ela não teria ido se despedir do meu irmão. E teria ficado muito triste. E ela pôde se despedir dele. Pôde entrar lá na UTI, pôde falar com ele, pôde pedir para ele, pode ir, que nós estamos aqui, está tudo bem. E ele foi naquela noite. Eu pude falar para minha irmã que ela estava equivocada com a forma de pensar, porque ela estava, orando pelo coração, porque ela não queria perder o irmão. Só que sim, ela tinha visto tudo. A minha irmã é uma profeta. E Deus tinha mostrado tudo para ela. Mostrou os anjos vindo trabalhar o corpo, vindo preparar ele para poder subir. Ela viu. Só que ela achou que eles estavam vindo para curá-lo. Quando, na verdade, estavam vindo para poder levar.
Então, vocês precisam só entender que a autoridade, ela precisa ser usada nos momentos que você tiver no seu dia a dia. Eu fui lá para usar a minha autoridade somente para poder dizer assim, Senhor, eu aqui aceito a sua vontade. Eu aceito a sua vontade. Se a sua vontade é levar o meu irmão, eu aceito a sua vontade. E assim fiz com que minha mãe fizesse essa oração, com que minha irmã fizesse essa oração. Então, nós só precisamos entender uma coisa, nós precisamos ter a autoridade, mas para ter a autoridade, a gente precisa ter obediência, e nós precisamos, sim, nos posicionar. Precisamos buscar a Deus. Precisamos buscar a Deus. Quanto tempo do seu dia você dedica para o Senhor? Quanto tempo da sua vida você dedica para o Senhor? A dedicação ao Senhor não é só essas 2 horas de culto que a gente passa junto, queridos, durante a semana. Precisa ser mais. Precisa ser mais. Você precisa exercitar a oração em línguas todos os dias. Ah, mas eu não sei muito bem como é que eu faço isso. Faz durante o dia. Está lá, lavando a louça, fazendo almoço, dirigindo de carro, e orando em línguas. Não precisa ter um protocolo para orar em línguas. É só abrir a boca e falar. É só abrir a boca e falar. Terceiro ponto, terceira atitude. Identidade. Sadraque, Mesaque e Abdinego sabiam quem eram no reino dos céus. Eles sabiam o quê? A patente que eles tinham. Eles sabiam até que ponto eles estavam com Deus. Onde eles estavam. Porque eles disseram, vamos fazer o que tem que ser feito. Se Deus quiser, vai nos livrar dessa. E vocês sabem o que aconteceu. Vocês sabem que naquele momento que eles entraram e foram jogados na fornalha, quem nunca leu esse texto precisa ler. Naquele momento eles foram jogados na fornalha, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que normalmente era aquecido. Ao ponto de que quando abriram a porta da fornalha, 2 homens que trabalhavam morreram queimados, só com a abertura da porta. E eles foram jogados lá dentro. 3 pessoas. E o rei estava vendo aquilo acontecer. E quando o rei estava vendo o que aconteceu, ele viu 4 vultos lá dentro. E quando ele viu 4 vultos lá dentro, aquilo é o quê? Poder de Deus. Quando o poder de Deus chegou até ali, ele viu o 4º homem. Nós não podemos afirmar com veemência, mas eu tenho certeza que era Jesus. Que era o próprio Jesus que estava ali. Ah, mas Jesus não tinha vindo ainda, João. Mas quem falou que ele não atuava? Quem falou que ele não existia? Se Jesus existe desde a fundação do mundo, então, por que a gente tem quase certeza que é ele? Porque ele fala, tinha um que tinha um aspecto do Filho do Homem. O próprio rei disse isso. O Filho do Homem é quem? Jesus, o Filho de Deus. Então, nós podemos sim afirmar biblicamente que era o próprio Jesus que estava ali com eles. Vejam então as consequências. Vamos continuar ali, ó. Daniel, capítulo 3, desculpe. Daniel 3 ainda, versículo 28 até o 30. Fala assim, ó. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Ai, perdão, gente. Até aqui. O que Deus quer de nós, através desse exemplo, é comprometimento. Compromisso e comprometimento.
Com isso, com esse compromisso e comprometimento, nós vamos ser a base da cascata do bem. A base de tudo começar a partir de você. Da mesma forma como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. E Daniel e Josué, cada um no seu tempo, fizeram também. Qual foi a consequência que trouxe para o povo, então? Para poder finalizar essa ministração, para você entender que existe uma consequência ruim para o povo. Eu comecei falando da consequência que Acã, um membro do exército, trouxe para 3.000 homens, que foi a morte. E eu quero trazer para vocês a consequência que 3 homens de fé trouxeram para o povo, através desse versículo, da vida deles. A primeira consequência positiva da cascata do bem foi que eles eram influenciadores de reis e começaram a influenciar os reis e os líderes por conta do poder de Deus. Por quê? Porque o rei viu o anjo. O rei viu o poder de Deus. O rei viu 3 homens sendo jogados no fogo e não queimar. Isso é poder de Deus. Então, quando você entrega poder de Deus, você tem a autoridade e influência. E você converte qualquer pessoa com o poder de Deus. Qualquer um sucumbe ao poder de Deus. Um homem duro, um homem extremamente autoritário, egoísta e egóico, que não queria, que queria somente a adoração para ele, sucumbiu com o poder de Deus. Sucumbiu. Então é isso que nós precisamos entender, que nós seremos influenciadores. Essa é a primeira consequência para o povo, para todo o povo. Você influenciar um rei, um líder, com aquilo que é o poder de Deus. Mas para nós termos poder de Deus, o que precisamos fazer? Ter obediência, autoridade e identidade, que é a primeira atitude, as 3 atitudes que eu falei para vocês antes um pouquinho. E a segunda consequência, qual é? O poder de Deus impactou o rei e todas as pessoas próximas. Então, o poder de Deus converte pobre, miserável e converte bilionário, do menor até o maior. Eles impactam a vida de qualquer pessoa. Então, a segunda consequência é o impacto que nós temos na vida de todos que vivem o poder de Deus. É simples assim. Consequência que temos, impacto na vida de muitos. Terceira e última consequência que nós temos quando usamos isso. E essa daqui, eu falo para você que tem muita gente que às vezes persegue. Só que persegue de uma maneira errada. Porque aí entra no ritmo de adorar outro Deus. Que a palavra fala. A terceira consequência está explícito no versículo. Que o rei fez prosperar. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a terceira consequência da cascata do bem é receber, não só para você, mas para o povo todo. Que veja só, queridos. Quando ele vira e fala assim, ó, aqueles que mexerem, e que como é que ele diz aqui, ó, no versículo aqui, ó, eles falam assim, ó, o decreto, né? Aqueles que disser blasfêmia contra Deus vai ser morto. Então, olha só, eles receberam honra e prosperidade. Então, vamos começar só para você poder entender sobre a honra. Porque a prosperidade que ele fala aqui, ele cita o exemplo da prosperidade, simplesmente fala, fez eles prosperar. E às vezes a gente já relaciona com o dinheiro. E não é só dinheiro. Não é só dinheiro. É isso que eu quero que você entenda. Ele prosperou com o quê? Com autoridade de relacionamentos,
com relacionamentos também. Autoridade, com relacionamentos e com finanças. São 3 áreas que eles receberam honra, por 3 áreas prósperas para eles. Por quê? A área de autoridade. Onde esses caras passavam e que eles sofriam alguma ameaça? Fala para mim, depois de um decreto desse daí, quem tinha coragem de ameaçar esses 3 caras aí? Quem você acha que teria? Ninguém. Ninguém chegaria perto deles. Então, ou seja, tinha autoridade. Era capaz de um pouco passar, abrir o tapete vermelho para eles. Ô, seu Sadraque, chega aqui, eu tenho uma bênção para você. Ô, seu Mesaque, por favor, use a minha estrutura o quanto você precisar. Seu Abednego, que bênção o senhor aqui. Você acha que alguém ia confrontar eles com um decreto como esse? Sabendo que se confrontasse, ia morrer? Não, então eles receberam a autoridade. Essa é uma das prosperidades que se tem. Você recebe a autoridade. Segunda bênção de relacionamentos, que é o quê? Que eu acabei de dizer usando o mesmo exemplo. Você acha que alguém não ia querer ser amigo deles? Eu, hein? Deixa eu ser amigo desses caras aí, porque esses caras estão na crista da onda. Os caras têm o favor do rei. E são os caras de Deus. Imagina, os caras venceram a morte. Como é que eu vou confrontar eles? Jogou na fornalha, eles não morreram. Se eu furar eles aqui, é capaz deles ressuscitar ainda também. Então, ou seja, deixa eu ser amigo desse povo que é bom aí, que é esse povo de Deus aí. Então, você vai ser acessado, que muitas pessoas vão querer ser seu amigo. E eu tenho um testemunho para dizer para vocês. Ontem, é isso que eu falo, gente. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. A vida com Deus, ela é dinâmica. É do dia a dia. Se você tem uma bênção para contar que seja de mais de um mês atrás, você já pode abrir o seu olho e falar assim, cara, tem alguma coisa errada comigo. Meu relacionamento não está tão bom com Deus, porque durante um mês eu não fiz nada. Durante um mês eu não tenho uma bênção para contar. Se a bênção maior que você tem de poder de Deus, de influência de poder de Deus, tiver mais do que um mês, abre teu olho. Tem coisa errada. Ontem, eu estava no evento, e no evento veio uma pessoa conversar comigo que ela é uma pessoa que eu fiz, que eu participei, eu dei uma aula bônus para o grupo dele. E na aula bônus do grupo dele, ele fez um pedido para mim, né? João, você pode finalizar com uma oração? Eu não ia finalizar com oração. Mas ele falou, você pode finalizar com uma oração? Eu falei, tá bom, eu oro. Mas cuidado, entendeu? Não sei o que pode acontecer. E aí, eu orei. Uma oração que eu não me lembro qual foi, óbvio, né? A gente entrega, ora e não lembra das coisas, isso é muito bom, porque não tem que ficar comigo, tem que ficar com ele. E ontem ele virou para mim e falou assim, João, eu preciso te dar um testemunho. Sabe aquela oração que você fez? Gente, essa oração deve ter sido feita já, talvez há 1 ano e meio atrás. Eu falei, sim, eu sei da oração, mas não sei o que eu falei. Eu falei para ele, né? Ele falou assim, pois é, eu gravei aquela sua oração. E durante muito tempo, eu colocava ela para eu ouvir outras vezes. Eu fiquei assim, né? Falei, ô louco, né? Que doideira, né? Eu nunca tinha pensado que alguém pudesse fazer isso. Ele falou, eu gravei essa oração. E eu preciso te falar o que aconteceu. Falou, aquela sua oração não salvou só a minha vida. Aquela oração salvou o meu casamento. Queridos, ele estava com o casamento despedaçado. Eles não tinham mais solução, digamos assim. E por causa de uma oração, ele tomou uma decisão de restabelecer o casamento dele. E ele veio falar comigo ontem. Me agradeceu chorando, me abraçou, falou, você foi o responsável por salvar o meu casamento. Essa foi a palavra que ele usou, por salvar o meu casamento. Então, queridos, isso não tem preço. Isso não tem preço, a gente poder ser luz na vida das pessoas e fazer com que elas realmente encontrem um Deus que nós servimos. Isso é poder de Deus. Porque onde já se viu uma oração
para mim, despretensiosa. E eu fiz sem nenhum tipo de intuito, eu fiz realmente para poder abençoar a vida dele e daquele povo. E ele falou que eu falei algo específico na oração. Gente, eu não lembro, confesso para vocês, eu não lembro o que eu falei. Mas ele falou que eu falei algo específico durante a minha oração, que era sobre o relacionamento. Ele falou, João, hoje meu casamento está muito fortalecido. E hoje eu estou sendo bênção na vida de outras pessoas. Porque hoje eu posso dizer que eu venci. Eu venci e hoje eu tenho um casamento sólido, um casamento feliz com a minha esposa. Então, queridos, é disso que eu estou falando. É disso que Deus quer da nossa vida. Nós vamos ter, sim, autoridade, nós vamos ter autoridade de relacionamentos também, nós vamos ter relacionamentos. Isso é relacionamento, gente. E é uma bênção de ontem, não é uma bênção de 2 anos atrás. Embora a oração foi feita 2 anos atrás, eu pude receber a bênção hoje, ontem, entendeu? Porque até então, para mim, não tinha acontecido nada. Era só uma oração. E aí, ontem, ele trouxe o quê? Para fortalecer a minha fé. Deus falou comigo através da vida dele. Porque Deus falou o quê para mim? Você está no caminho certo. É isso que eu quero que você faça. É essa a unção que eu te dei. Para impactar a vida das pessoas dessa forma. E aí você aí, qual o feedback que você tem recebido das pessoas que você se relaciona? Quantos feedbacks você ouviu da pessoa dizendo para você assim, obrigado, porque a tua palavra mudou a minha vida. Obrigado, porque se não fosse você, eu hoje não estaria aqui. Obrigado, porque você simplesmente foi um ombro para mim e me ouviu quando eu mais precisava. Obrigado por qualquer outra coisa. Obrigado. Quantas vezes você tem deixado de ouvir os obrigados porque simplesmente você não se posicionou? É a primeira coisa lá em cima. Você não se posiciona. Se posicione em favor de Deus. Se posicione por Ele, para Ele, para que você possa receber dele tudo aquilo que você tem de direito nesse céu, debaixo desse céu, para poder receber como filho dele. E por fim, não posso deixar de dizer que a bênção, que é a menor delas, gente, eu preciso que vocês entendam isso. A bênção financeira chegou na vida deles também. Mas, gente, essa é a menor das bênçãos. Porque você viu o tanto que eu falei até agora. O tanto que eu falei até agora é honra, é autoridade, é relacionamento. Não tem nada a ver com finanças. Então, ou seja, financeiro também vem. Foram prósperos financeiramente também. Mas essa é a menor delas. É a que menos importa. Porque a hora que você precisar botar a mão sobre a vida de uma pessoa e dizer para ela, demônio, sai em nome de Jesus, o demônio vai te obedecer. Isso tem muito mais valor do que você ir lá e dar um dinheiro para ele, porque ele precisa comer. Entenda isso. As finanças, elas são muito de Deus para aqueles que cumprem os seus princípios. Só que o mais importante que as finanças é tudo o que vem antes. É toda a autoridade que Deus te deu. É todos os relacionamentos que Ele te deu. Então, essa é a menor de todas as bênçãos que eles receberam e vai ser a bênção que você vai receber. Não há como fugir, não há como se esconder, não há como você não ser abençoado financeiramente quando você cumpre esses princípios que eu te falei. Quando você se posiciona como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando você coloca toda a autoridade sobre a sua vida, as finanças, elas vão te perseguir. A palavra de Deus fala, as bênçãos do Senhor te perseguirão. Então, não se preocupe com elas. Não se preocupe se hoje, por exemplo, o seu almoço vai ser um pouco mais simples. Talvez Deus esteja só te testando. Mas se ele for um almoço abastado, um almoço de domingo, aquela macarronada italiana com aquele molho maravilhoso de domingo, isso aí é típico de domingo, né? Os descendentes italianos, misericórdia, massa, né? Maravilhoso. Se deu vontade de comer massa, chama a Cibele aí, quem está em São Paulo, já compra logo dela uma massa para fazer uma macarronada de domingo.
ela já manda já entregar para você de, sei lá, de office boy, de motoboy, alguma coisa assim, mas ela já manda aí já para sua casa, você já não precisa nem fazer o almoço. Ela já vai chegar o almoço pronto aí. Queridos, eu quero só que vocês entendam uma coisa. Na parte das finanças existe uma lei que chama de semeadura e colheita. E Deus me fala que não é por nós, não é por mim nem por você, mas dentro da semeadura e da colheita, você precisa entender que o que você dá, você colhe mais. O que você semeia, você colhe mais. Aos membros que estão aqui já sabem que o dízimo é algo que é seu com Deus. Eu não preciso ficar cobrando. Mas se você tiver um desejo hoje de fazer uma oferta para a companhia de Daniel ou na vida minha e da Flávia como líderes, a Fernanda vai colocar o Pix aqui para vocês entenderem que esse momento não é por nós, tá? Mas é que Deus me incomoda a fazer esse movimento por vocês. Porque quanto mais fiel nós formos a Deus e mais desprendido da parte financeira nós formos, mais a bênção virá. Maior será a nossa bênção financeira. Quanto mais apegado ao dinheiro nós formos, mais difícil será, porque Deus vai nos provar nisso. Então, se você te sentir no coração, se Deus falou com você nessa ministração, e se você quer selar essa palavra, faça uma oferta na companhia de Daniel ou nas nossas vidas. Que Deus possa te abençoar ricamente. Eu quero orar com você, com cada pessoa que está aqui conosco. Eu vou colocar uma música enquanto isso, para você poder se sentir de Deus esse momento, e você possa adorar o Senhor dessa forma. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu amor, tu inclinarás os teus
seu coração e agradeça, 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 agradeça. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Quero declarar um período de muita abundância, de muita prosperidade na vida de cada um de vocês. Que o Senhor possa realmente resplandecer o rosto dele sobre a vida de vocês. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada um que aqui está, ó Pai amado, que pôde ouvir. E principalmente, ó Pai amado, eu quero declarar, Senhor, as tuas bênçãos financeiras. A bênção de 30, 60 e 100 por 1 na colheita sobre as ofertas aqui colocadas. Pai, prospera financeiramente os teus servos, ó Pai amado. Mas acima de tudo, prospera, Senhor Jesus, a vida deles em autoridade, em impacto na vida das outras pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser prósperos de relacionamento, prósperos em autoridade, Pai, em nome de Jesus, que eles possam fazer a Tua vontade neste local, nesta terra, na nação que nós estamos vivendo, na nação em que eles estão e principalmente, ó Pai amado, na esfera de influência de cada um deles. Eu abençoo a vida de cada um, declarando prosperidade sobre a vida deles, declarando a Tua bênção, declarando a Tua shalom, em nome de Jesus. Amém e amém. Fernanda quer falar um pouquinho, e aí na sequência eu vou dar alguns recados finais e nós vamos orar pela vida do Gustavo, tá bom? Tá muito alto o som? Não? Eu vou manter aqui então, tá bom? Bom, João, só para dar um testemunho daquilo que você estava falando do vento, nem a Flávia nem o João sabem ainda, porque não deu nem tempo de contar, não posso dizer, mas não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho um desejo muito grande no meu coração de trabalhar fora do Brasil, de mudar, né? E eu já recebi várias palavras com relação a isso, e eu sei que uma hora vai acontecer, não tenho pressa, mas enfim. E eu conversando com a minha chefe esses tempos atrás, justamente para começar, a gente tem algumas discussões sobre carreira, sobre desenvolvimento, etc e tal. E aí a gente teve uma conversa e na nossa área tem uma iniciativa que eles chamam de assignação temporária, vamos assim dizer, que é a gente trabalhar uma parte do tempo, uma parte, né, uma porcentagem do nosso tempo em alguma atividade junto com outra área. E o ano passado eu tentei fazer participar de uma iniciativa dessa, de um projeto desse, mas não deu certo. 3 vezes que eu tentei, tiveram mudanças na equipe. Então, eu comecei um projeto, aí a pessoa que estava liderando o projeto mudou de área. Aí me colocaram no outro projeto, a pessoa saiu da empresa. Me colocaram no outro projeto, aí também a pessoa... Então, assim, o ano passado não era para acontecer. E aí, conversando com a minha gestora, etc e tal, então, no final acabou que eu discuti bastante com ela sobre quais seriam as possibilidades, e aí eu dei uma sugestão. E no fim, a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, eu vou começar a trabalhar com a equipe da Europa. Então, eu vou trabalhar durante 3 meses, 20% do meu tempo, ou seja, né, um dia na semana eu vou ficar focada num projeto, e justamente para começar a entender, conhecer, né, eu já fiz trabalhos com outras regiões que a gente fala, né, mas conhecer um pouco mais em detalhe o dia a dia deles, né, então a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, eu vou trabalhar 3 meses com eles, então é o que o João falou, né, que realmente os ventos estão soprando, e para vocês verem que também muitas vezes depende da gente abrir a boca, porque nesse caso foi eu falar da minha vontade, do meu desejo com a minha gestora e dar uma sugestão, né, pensar o que poderia ser, né, se não deu certo da outra vez, também não desistir, né, porque eu poderia ter desistido, por exemplo, não deu certo, não é para mim. E no fim das contas, até o nosso diretor, o diretor da área, ficou muito contente, porque no final ele até mandou um e-mail para todo mundo da equipe falando: olha, foi a iniciativa da Fernanda de pedir,
né, de sugerir, de querer fazer, e óbvio, né, que com a ajuda dos diretores das duas áreas, aqui da minha chefe, do diretor da Europa, que fizeram acontecer também, mas para vocês verem que às vezes também depende da gente abrir, da gente falar e da gente agir, da gente tomar ação. Amém? Tá chegando a hora da gente ter que se despedir da Fer, entendeu? Tá chegando a hora dela poder ficar mais longe de nós. Amém. Deus possa te abençoar muito nesse projeto. Fer, precisar de nós, estamos aqui, óbvio, sempre à disposição. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar muito. Chegou o tempo. Os ventos começaram a soprar. Lembrem-se disso. Os ventos começaram a soprar. Eu tenho um recado só para dar para vocês sobre, para antes da gente... João, se me permite? João. Vou falar. Desculpa, eu tô com a câmera fechada, hoje eu não tô legal mesmo, tô com uma baita de uma enxaqueca, mas eu não poderia deixar de compartilhar, que senão Deus vai cobrar de mim depois. Essa palavra da Fernanda, a palavra que você falou sobre os ventos, vem de encontro com aquilo que nós profetizamos, né, do mês de Nissan, que é um mês onde Deus começa a soprar os ventos dele. Na quarta-feira nós tivemos uma ministração na Escola de Profetas, acho que a Renata, a Fernanda estava junto, e a profeta Malena, ela fez uma oração no final em relação aos sonhos, que a partir daquele momento nós teríamos sonhos mais proféticos. E naquela mesma noite eu tive um sonho profético, e eu estou compartilhando justamente por essa questão da Fernanda. Eu nunca tive um sonho como eu tive naquela noite. Foi um sonho assim, de uma magnitude tremenda. Eu sonhei que algumas pessoas, e João e Flávio estavam no sonho, mas eu quero levar isso para a companhia, porque Deus me trouxe isso agora, que é para a companhia de Daniel. Sonhei que nós estávamos indo para os Estados Unidos, e no voo é como se eu não estivesse num avião. Eu fui transladada para um lugar que era como se fosse fora da Terra. E eu estava sentada a uma mesa, tomando um café e olhando para a Terra. E olhando para a Terra eu via as nações, todas as nações. E aí veio uma pessoa e falou assim: olha que privilégio, você está vendo a Terra do lugar onde Deus toma o seu café. Essa é a visão que Deus tem. E ali eu fiquei impactada, e eu falei assim: meu Deus, que privilégio ver a Terra do seu ponto de vista. E Deus me trouxe muito forte isso, que a companhia de Daniel vai começar a andar pelas nações. Que a companhia de Daniel vai começar a ser levada para as nações. E eu não tenho dúvidas disso, porque Deus trouxe muito forte no meu coração. E quando a Fernanda falou sobre ela estar indo nas nações, isso é uma certeza, é uma convicção. Então, é uma questão de tempo. E todas as lutas e todas as batalhas que muitos daqui da companhia têm enfrentado ao longo desses meses está relacionado a um preparo, mas um preparo muito mais do caráter do que de qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que a gente é levado para lugares altos, uma das coisas que a gente vai ter que tomar muito cuidado é com a questão do orgulho. E a gente tem que lembrar que quem leva é o próprio Deus. É a partir dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é mérito pessoal, porque de nós nada temos, nada somos, mas é por ele. E quando a Flávia falou assim, abre a boca, Deus me trouxe um outro sonho que eu tive antes de ontem. E Deus também pediu para eu compartilhar com a companhia de Daniel. Eu sonhei que havia perdido um dente. Esse dente era muito comprido. Só que quando eu perdi esse dente, ele não sangrou, não doeu. E esse dente não estava bom. E Deus me trouxe a revelação desse sonho agora.
muitos aqui, o que julgam ser uma perda, não é uma perda em si, é algo que precisa sair. E no sonho, Deus me mostrava 3 outros dentes, branquinhos e novinhos, nascendo. E eu quero profetizar sobre a companhia de Daniel, que isso que aparentemente é uma perda, não é uma perda. Não vai sentir dor, não vai sangrar, mas precisa ir porque está doente, porque não está sendo bom e benéfico para vocês. Mas saiba que Deus já está providenciando outras coisas. Está nascendo novos projetos, está nascendo novas parcerias, novos relacionamentos, está vindo uma nova prosperidade. Então deixa aí o que tiver aqui e se atenha àquilo que Deus está trazendo de novo. E eu quero que essa palavra não apenas para Fernanda, mas para todos da companhia de Daniel, que você possa gerar isso na sua vida a partir de agora e pedir para que Deus mostre para você exatamente os lugares que você precisa pisar. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria só saber uma coisa antes de dar o recado. Tem algum visitante aqui pela primeira vez aqui com a gente? Puder levantar a mãozinha de reações ali embaixo, ajuda, assim, não só dar um tchauzinho assim, que eu vou saber que você é visitante pela primeira vez. Eu acho que a Sirlene é visitante, né, pela primeira vez, acredito eu que sim. Seja muito bem-vinda, tá, Sirlene? Sirlene, né? Não é Sirlene, Sirlene. Deus abençoe muito a sua vida. Não sei se tem mais alguém, não? Mas eu quero agradecer a presença, Sirlene. Abriu o vídeo, é a primeira vez sua, Sirlene? Ah, não é a primeira vez, tá, joia? Que Deus abençoe, mas mesmo assim que Deus abençoe você, tá bom? Terceira vez. Seja muito bem-vinda, você é sempre muito bem-vinda, tá? Que Deus possa te abençoar muito e abençoar todos que nos visitam nesse dia, para que a gente possa... o Cláudio falou de mim, falou de você para mim. Eu realmente, eu achei que você estava vindo pela primeira vez, mas então que Deus te abençoe, viu? Que Deus realmente abençoe muito a sua vida. Ele falou de você para mim ontem. Encontrei com ele ontem, ele falou de você, tá bom? Deus possa te abençoar muito, 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 tá? Queridos, recado de hoje. Faltam 2 semanas para a festa da peça. Nós estamos preparando algo realmente muito, 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 como é que eu vou dizer? Poxa, excelente. Acho que essa é a palavra mais apropriada. Algo excelente. Marcelo e a Rosa, eles estão conduzindo toda a organização da festa. Nós estamos contribuindo. Posso dizer para vocês que a comida que vai ter lá vai ser muito, muito, muito bacana, entendeu? Eu e Flávio, nós tivemos uma experiência desse tipo de comida. A gente amou. Eu acredito que vocês também vão gostar muito. É tipo boca livre, come até cansar de comer, entendeu? Para poder realmente curtir bastante o momento. A festa vai ser incrível com relação ao entendimento sobre a Páscoa. É importante a gente saber que a Páscoa não tem só um significado com a ressurreição de Cristo, tem algo ainda antes disso. Então, toda essa história que é importante vocês saberem com o princípio judaico e também depois com o que Jesus fez, porque Jesus ele não veio para confundir, né? Então, tem um propósito aí por ele ter ressuscitado no dia de Páscoa, entendeu? Tem um propósito nisso. E vocês vão entender exatamente tudo isso na festa. E aí eu tenho um pedido para fazer para vocês. Quem ainda não fez a confirmação de que vem, gente, faz a confirmação. Tem um formulário para você preencher, confirma a sua presença, principalmente para quem é daqui de São Paulo, da região. Vamos estar juntos para a gente poder confraternizar. A festa vai ser no prédio que a Dani Tescari gentilmente cedeu para nós, no salão de festa do prédio dela. Então, com certeza, recheado de muito amor, né, da gente poder estar lá, levar a companhia de Daniel ali para casa dela, praticamente, né? Então, Dani, obrigado por ter aberto as portas aí, né, da sua casa para a gente. Que Deus possa realmente abençoar muito a sua vida, a vida da sua família. Então, eu queria fazer só esse reforço. Faça um esforço, né, para poder estar junto com a gente.
para a gente poder se abraçar, para a gente poder estar junto. Ó, gente, a Priscila Campbell vai vir, entendeu? Ela tá vindo lá da Austrália, vai enfrentar 48 horas de avião para poder estar aqui e 48 horas para voltar. É óbvio que ela não vai vir só por isso, tá, gente? Mas ela tá vindo, entendeu? E se esforçou para estar presente junto com a gente na festa, entendeu? Ela podia vir qualquer outro dia, mas ela veio, né, num dia e tá junto, e vai escolher estar junto com a gente. Vai vir ela, o marido e a filha, né? Vai vir junto, né? Então, que vocês possam afiar o inglês aí. Que é pra ir ao ela só bando fala todo, inglês, né? tá? Oi? Meu marido só fala. Se é pra ir com o bando todo. Não tem que isso largar a metade aqui, não. E nós Não tem começamos jeito. a nossa jornada na terça, 5 horas da manhã, para vocês aí. Chegamos no Brasil, quarta, às 8 da noite. Olha isso. Ai, gente, 48 horas dentro do avião não é mole, não. Não é brincadeira. Então, muita paciência, muita força para poder vir até aqui, e ainda vai ter o jet lag, né, que tem aí, né? Lá agora é de noite, né? São 11 horas da noite ali, né, provavelmente agora. Então, ou seja, gente, vamos honrar a vida de todos, venham, vamos confraternizar. Como eu disse, afio o inglês para falar com o marido dela, entendeu? Para a gente poder colocar ele na parada também, para ele poder saber que ele tá num ambiente que é para ele também, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Vamos orar pela vida do Gustavo. É uma oração de gratidão, queridos. Eu posso só dizer isso para vocês. Não é uma oração de guerra hoje, não. Hoje é uma oração de gratidão. Uma oração de agradecimento, porque o Gustavo venceu a primeira batalha, né, como um grande guerreiro, e Deus concedeu a ele 2 milagres. 2 milagres. O primeiro, de não ter consequência nos ossos, e o segundo, de não ter um efeito colateral muito severo. Então, olha ele ali, ó. Ele tá ali, destaca ele aí para mim, Fer. Destaca o Gu para ele, e a gente vai orar por ele. Gu, que Deus possa te abençoar muito. Aguenta firme. Papai do céu vai tirar essa doença de você, e que você possa voltar a brincar, a sorrir muito em breve, tá bom? Que Deus possa muito te abençoar. Vamos orar pela vida dele, queridos. Orem da sua forma, do seu jeito. Enquanto você estiver aí, abra sua boca e ore em línguas pela vida do Gustavo, tá bom? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero agora colocar no seu altar, ó Pai amado, a vida do Gustavo, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, como um momento de gratidão, ó Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai amado, por tudo que tu tens feito na vida dele, ó Pai amado, pelas bênçãos que tu concedesses a ele nessa vitória que ele teve nesta semana. Essa batalha, Pai amado, foi vencida. Eu acredito, ó Pai amado, que os teus anjos estão presentes com ele todo dia, que o metabolismo dele, ó Pai amado, está sendo acelerado pelos teus anjos. Pai, em nome de Jesus, fortalece a esquadra de anjos ao lado dele, ó Pai amado. Fortalece e envia mais anjos, ó Pai amado, especialistas em oncologia, ó Pai, que possam agora tratar e queimar, ó Pai amado, cada um dos nódulos no corpo dele. Pai, nós damos uma ordem agora. Nódulos, sequem em nome de Jesus. Doença, retroceda em nome de Jesus. Nós damos agora uma ordem apostólica e um decreto apostólico, ó Pai amado. Nós decretamos a cura por completo do Gustavo, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai amado, a Ti, ó Pai amado, a nossa gratidão. Nós agora, Senhor Jesus, agradecemos, ó Pai amado, por essa bênção, por essa vitória que o Gustavo teve nessa semana. Pai, em nome de Jesus, dá força a ele, dá força ao Felipe, dá força a Dayana, Pai amado, dá força ao Rafael, que eles possam, ó Pai amado, sentir o teu poder, sentir a tua autoridade. E, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora uma bênção, pedimos agora, Pai amado, nós lançamos agora um decreto, ó Pai amado, que nada prático, nenhum entrave financeiro vai se colocar na frente deles. Pai, em nome de Jesus, caia por terra, Pai amado, na vida deles, todo espírito de confusão, ó Pai amado. Caia por terra agora toda a burocracia. E nós declaramos agora liberados todos os exames,
todo o procedimento através do plano de saúde deles, em nome de Jesus. Nenhum impedimento vencerá. Pai, caia por terra todo o ataque do inimigo sobre a vida deles neste espectro, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa e abre as portas, ó Pai amado, em nome de Jesus, para que o Gustavo possa ter livre acesso a todo o medicamento, a todos os procedimentos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que você possa, durante a semana, colocar as suas orações na vida deles, para que você possa orar por eles. A batalha é batalha diária mesmo, tem que ser vencida diariamente. Existem batalhas burocráticas a serem vencidas. Plano de saúde, na hora que a gente precisa realmente dar umas pisadas na bola, e não está sendo diferente com eles. Então, orem por isso, para que eles possam realmente ter essa vitória durante essa semana para a próxima etapa do procedimento que o Gustavo vai passar. Que Deus possa abençoar vocês, que possa derramar bênçãos infinitas sobre o dia de vocês, sobre esse domingo, sobre a sua semana. Eu declaro uma semana de vitórias para vocês, uma semana de bênção, de prosperidade, que em nome de Jesus vocês possam ver a mão de Deus sobre a vida de vocês durante esta semana. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de vocês. Em nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar muito vocês. Uma boa semana, queridos. Shalom, shalom.